se fez um raio prateado iluminando o céu e as espumas do mar. Lindo clarão à beira-mar, vejo mamãe Iemanjá. Lá vem, junto com suas sereias, nos abençoar. Rainha Iemanjá, dona das águas, tu és mãe. Ó Janaína Odoiá, iluminai minhas profundas águas, pra eu decifrar mistérios do meu mar, desse meu mar de emoções. Rainha, vem iluminar. Iemanjá, princípio gerador, amor fundamental, tão puro e maternal. Iemanjá, vem confortar. Ó Janaína Odoiá, Iemanjá, vem confortar. Ó Janaína Odoiá. Bom dia, amados. Que delícia estar aqui. Olha, eu vou dizer para vocês que eu não estava pensando em fazer uma live agora de manhã. Oi, Gabi. Também amo essa música do Léo Artesi. É um hino do Léo Artesi, muito, muito belo. Oi, Pati. Oi, Carolina. Que saudade. Então, eu não imaginei que eu fosse fazer uma live agora de manhã, mas eu senti muito forte de trazer esse arquétipo de Iemanjá, nesse dia de Iemanjá, falar sobre isso um pouco e falar sobre a lei do equilíbrio da troca nas constelações. Gente, tem tudo a ver o arquétipo de Iemanjá e o equilíbrio da troca, que é uma das leis universais que a gente não conhece. Então eu fiquei sentindo de trazer isso aqui. Um dos motivos, né, que me empurraram para fazer essa live foi que eu tive assim uma noite meio conturbada e terminei a noite com um sonho muito difícil de encarar, que tinha a ver com a crueldade da família humana. Era assim um ato de crueldade contra os animais no meu sonho. E eu acordei muito mexida com isso. Eu falei, gente, por que eu sonhei com isso, né? Por que eu presenciei um ato de crueldade? Por que eu preciso também olhar para isso, né? Me lembrar dessa manifestação de crueldade que muitas vezes nós da família humana damos passagem, né? E isso remexeu com as minhas águas. E esse hino, agora cantando, eu trouxe muito esse sentido de como nós somos águas emocionais. Eu vou até escrever aqui, ó. Vou escrever aqui o que me trouxe
para essa live hoje. Iemanjá e o equilíbrio da troca nas relações. Porque, gente, isso é uma chave nas relações. Pronto. Quero fixar isso aqui porque eu nem anunciei essa live, muitas vezes não anuncio mesmo. Mas quem chegar vai saber. Então, e aí eu acordei assim mexida com esse sonho que mostrava uma cena de crueldade, que não vale a pena trazer aqui, mas isso mexeu com as minhas águas, que são as minhas emoções. Então, falar de Iemanjá é olhar para as nossas águas, é olhar para as nossas emoções. E eu sinto que a gente perde uma linda chance de olhar para as nossas emoções quando a gente, por falta de conhecimento e por preconceito, não observa esses arquétipos da natureza humana. Então, o que são os orixás? E é muito sincrônico isso, porque no final de semana passado eu tive um aprofundamento dentro, quer dizer, eu já fiz a formação, né, em constelação familiar TSFI, mas senti de repetir um aprofundamento no final de semana passado, que foi justamente o xamanismo, mas no domingo a gente falou sobre os orixás, basicamente, né? E não só falou sobre os orixás, a gente vivenciou cada orixá no nosso corpo, né? Ouvindo, escutando uma música que invocava a força do orixá e deixando o sentimento mover o nosso corpo e irradiar por todo o nosso corpo. Então, assim, pela primeira vez eu entendi, eu senti de corpo e alma a vibração arquetípica de cada orixá. Então, não sei se vocês sabem, eu acho que eu já falei isso aqui, mas vale sempre repetir. A constelação familiar TSFI, da qual eu fiz uma formação durante todo o ano passado, ela traz os arquétipos como vibração, né? Como algo que precisa ser movimentado ou que está fazendo falta dentro do sistema. Então, por exemplo, muitas vezes a gente traz o arquétipo de Iemanjá como a mãe geradora, como a mãe primordial, como a mãe celestial, quando num sistema familiar está faltando aquele maternar, aquele cuidado, aquele colo de mãe, quando dentro da pessoa ela sente essa carência, porque a mãe dela não pôde dar tudo que ela esperava, ou porque na vida dela ela está precisando dessa maternagem da mãe universal, a gente traz o arquétipo de Iemanjá. Então, isso traz uma vibração de acolhimento, de colo, de gestação e de renascimento que modifica a vibração do campo vibracional daquele sistema ou da pessoa na relação dela com ela mesma. Então, olhar para Iemanjá é olhar para as nossas águas, que são as nossas emoções. E a gente perde essa oportunidade quando a gente não entra em contato com esse arquétipo. Então eu queria aqui junto com vocês refletir sobre o que é o arquétipo de Iemanjá. Eu acho até, se vocês quiserem colocar alguma pergunta aqui nessa caixinha de perguntas, eu acho que vai ser maravilhoso, porque eu estou falando aqui de coração, estou deixando vir à tona as palavras, as águas que tem a ver com esse coletivo que está aqui agora, que tem a ver com o que vocês precisam ouvir e com o que eu preciso ouvir. Mas se vocês quiserem colocar na caixinha alguma pergunta, vai ser maravilhoso. Então, o que é Iemanjá? O que é esse princípio gerador e esse amor universal? Tem a ver com as nossas emoções, como eu falei, e o amor está dentro disso, né? O amor é o sentimento que lava a mágoa. E o que é a mágoa? É uma má água, é uma água parada. Então, dentro do sistema, né, do nosso sistema individual e do nosso sistema familiar e coletivo, às vezes tem uma mágoa travando o fluxo da água.
E essa água é a energia que precisa fluir. Então, o que, que acontece com as nossas emoções que a gente não sabe lidar? Emoção é água fluindo. Hoje eu acordei com esse sonho desafiador que eu falei no final, no início da live. Quem não ouviu depois vê o que, que é. Eu acordei com essa emoção assim um pouco desafiadora, né, de ter visto uma crueldade. E isso é um fluxo, essa emoção chegou para me trazer alguma atenção, para me trazer uma mensagem, e ela precisa ir embora. O que que acontece se eu me fixo nela e fico, ai meu Deus, mas que imagem horrorosa, que coisa, me fez mal. Se eu fico apegada a essa emoção e a essa imagem, eu crio uma mágoa. Eu crio uma má água, uma água estagnada. Eu não deixo isso fluir, eu não deixo a vida fluir. A vida é fluxo, a água é fluxo, a emoção é fluxo, tudo é fluxo. E o que a gente sente dentro da gente é a nossa realidade. Então, assim, essa visão materialista, né, típica do mundo ocidental, e eu acredito, espero e quero cada vez mais afirmar que isso está mudando, essa visão materialista ela é muito limitada, porque ela não deixa a vida fluir. Ela não deixa a água fluir, a emoção fluir. Então a gente se apega a um padrão, a gente corporifica aquele padrão, se identifica com ele. Então, assim, muitas vezes a gente só consegue existir através daquele padrão de sentimento que a gente não deixa se transformar em outra coisa. E isso trava a nossa evolução, isso trava a nossa vida. Então, o que a gente vê muitas vezes nas relações é essa trava, essa trava da troca dentro de uma relação. Então, aqui eu quero conectar, eu já vi que tem pergunta ali, eu já vou abrir porque eu acho fundamental essa troca. Eu quero conectar essa fluência das nossas águas internas, que é trazido por esse arquétipo de Iemanjá. Então, no momento que a gente sente Iemanjá no nosso corpo, que a gente se conecta com esse arquétipo da humanidade, que tem em outras filosofias também, né? O arquétipo que é ligado às águas, que é ligado às emoções. Não sei se alguém sabe, por exemplo, no hinduísmo, qual seria esse arquétipo do fluxo. Quem souber, traz aí, a gente fala. Por exemplo, na Igreja Católica é a Virgem Maria, que é a grande mãe. A grande mãe que gesta em seu útero a própria vida. O que é o útero? O que é o líquido amniótico, se não águas? O que é o nosso corpo, que nasce dessa mãe divina primordial, se não 2/3 de água? Então, assim, a vida veio da água, né? A vida humana, a vida como um todo no planeta, a vida de Gaia, tudo, né, que representa a vida no organismo, no bioma Gaia, veio da água, veio do líquido, né? Os primeiros princípios de vida na natureza vieram do ambiente líquido, vieram das águas, e nós viemos das águas do útero da nossa mãe. Então, Iemanjá sincronicamente tem a ver com a Virgem Mãe, é o princípio maternal, o princípio universal que gera vida, né? Gerador de vida e cuidador também, regenerador da vida. Então é muito poderoso se conectar com esse arquétipo. Trazendo para o equilíbrio da troca, também tem tudo a ver com Iemanjá, porque o que é esse dia de Iemanjá, muitas vezes para algumas culturas e para algumas práticas, é oferecer presentes para Iemanjá. E tem um poder muito grande oferecer presentes para essa mãe. É como uma retribuição e como uma legitimação de todas as bênçãos que a gente recebe da vida. Então, dentro da constelação familiar, existe esse equilíbrio de troca, que é o que cria, é o que materializa e o que fortalece qualquer relação. Então, trazendo para esse arquétipo de Iemanjá, como é a nossa relação com a vida? Quero que vocês pensem um pouco sobre isso. Vamos fechar um pouco os olhos e imaginar qual é a nossa relação de troca com a vida. O que é que eu dou para a vida?
que é que eu tenho para dar para a vida em troca de todas as bênçãos que eu recebo e que eu posso vir a receber? Eu coloco os meus dons a serviço da vida, a serviço do coletivo. Eu coloco a minha energia a serviço do coletivo. Eu me dedico a um estudo, a um aprofundamento que vá se tornar um serviço maior para mim e para as pessoas que me cercam. Eu estou me preparando para servir cada vez melhor para esse coletivo. Eu consigo colocar, muitas vezes, como prioridade um serviço ao coletivo, sabendo que isso também vai me alimentar? Ou eu estou sempre só pensando em mim, só me dedico e coloco minha energia a coisas que vão ser frutíferas para minha pessoinha única? Teve aqui Deu aqui uma pausada, né? Travou. Travou, não foi, gente? Eu abri o olho e estava travado. Até onde vocês ouviram? Até onde vocês escutaram? Será que eu caí? Oh. Ah, então, travou de novo. Poxa vida. Foi rápido? Ai, que bom. Mas vamos seguir. Eu fiquei pensando se eu fechava e abria de novo, mas vamos indo, né? Vamos indo. Vamos no fluxo das águas de Iemanjá. Ela tá mandando aqui. Eu abri aqui, tava marcando que tinha perguntas. Ah, agora voltaram as perguntas. Então, a pergunta é: vocês conseguiram escutar, né? Essa meditação? Deu para ouvir, sim. Ótimo. Então, essa é uma meditação que a gente pode levar para o dia. Como é que eu troco com a vida? O que é que eu ofereço para a vida? Por que isso é importante? Porque toda relação se estabelece através de uma troca. Se eu ofereço o que eu tenho de melhor, eu vou receber o que a vida tem de melhor para me dar também. E o que é mais importante, eu vou me sentir merecedora de tudo de bom que a vida tem para me dar. Gente, eu estou aprendendo tanto isso nas constelações. Para quem está chegando que não sabe, eu fiz uma formação em constelação familiar. Eu conheço, eu pratico, eu usufruo da constelação familiar há mais de 25 anos. Mas durante todo o ano passado eu fiz uma formação, porque eu sempre fui apaixonada por essa ferramenta e agora estou mais ainda, porque eu estou vendo diariamente nas conduções como isso expande a nossa consciência sobre como o universo funciona, como a vida funciona. Então, quando a gente não dá nada para a vida, sabe o que acontece? A gente não se sente merecedor de receber. Então, assim, hoje, eu não sei se... Às vezes tem pessoas que devem ficar, assim, surpresas com o fato de que eu, o tempo inteiro, estou querendo compartilhar as coisas que eu aprendo. O tempo inteiro eu falo de autoconhecimento. O tempo inteiro eu falo do nosso poder de cocriação. O tempo inteiro eu falo de espiritualidade, que é um mundo sutil, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com as nossas águas, tem a ver com Iemanjá, né? Tem a ver com as nossas emoções. Então, eu só falo sobre isso. Então, o que é falar sobre isso? O que é tentar compartilhar de coração, de corpo e alma, tudo que eu experiencio? Hoje é o que dá sentido à minha vida. E é o que faz eu me sentir merecedora da própria vida. E merecedora de estar aqui. O fato de eu buscar o que eu tenho de melhor para oferecer para o mundo me traz o melhor da vida também. Me traz o melhor de mim para mim mesma. Então, assim, é um estado de merecimento
que eu me coloco. Vocês percebem? Quando a gente não se sente merecedor, muitas vezes, é importante essa investigação, é que a gente não está oferecendo para a vida o que a gente tem de melhor. A gente não está oferecendo para a gente mesmo o que a gente tem de melhor. Então, hoje, por exemplo, quando eu começo a receber assim, uma emoção negativa, enfraquecedora, qualquer uma, que faz parte da natureza humana, a gente não precisa se punir por isso, né? Carência, ciúme, inveja, qualquer coisa dessas que cada vez mais fica menos tempo em mim, porque eu deixo logo isso fluir, falo, opa, vamos olhar para isso e vamos deixar isso passar, que tem muita coisa boa aí na correnteza da vida, né? Nas águas da vida, nas águas boas, né? Nas águas benditas. Então, cada vez que eu entro em contato com um sentimento desse, que me enfraquece, eu digo para mim mesma, eu não vou fazer isso comigo. Eu não vou me apegar a isso. Isso é só uma água que está passando, né? Isso também faz parte do meu ser, mas é uma água, né? Assim, é uma gota d'água no meio de um oceano de emoções, né? Um oceano de coisas boas, de boas águas, que também já estão passando. Se eu der espaço, já vem uma água boa logo em seguida, né? Então, o que é que eu percebo que acontece com pessoas que estão em depressão, né? Que estão com a vida travada? É o fluxo da água, das emoções, é o fluxo da vida que não está conseguindo fluir, que não está conseguindo se mover. E a gente trava, é a gente que trava. Quando a gente economiza nossos dons, quando a gente tem medo de se doar, quando a gente tem medo de colocar nossos dons a serviço, quando a gente tem medo de se expor, sabe, de vir aqui se expor, abrir a boca, falar, cometer erros, mostrar que a gente também é limitado, deixar que as pessoas se irmanem com as nossas limitações, com as nossas fragilidades, ser vulnerável, ser atravessado pelos desafios da vida, ou atravessada, né? Vamos sair desse padrão do patriarcado, ser atravessada pelos desafios da vida e deixar o coração falar, deixar a alma falar, sabe? Deixar as irmãs, os irmãos se identificarem com a gente. Então, assim, isso é muito mais generoso, e no momento que eu sou generosa, sem nenhuma falsa modéstia, no momento que eu sou generosa com a vida e me exponho, eu me sinto merecedora de receber o que a vida tem para me dar, né? Porque no ato de me expor, eu já estou sentindo o fluxo da vida. Quando eu me exponho cheia de máscara, cheia de armadura, cheia de proteção, eu já estou lidando com uma vida que é travada, com uma vida que não flui. Eu já estou lidando com a vida com a base do medo. Gente, isso é tão importante. Qual é a base com a qual a gente lida com a vida e com as pessoas? É a base do medo ou é a base da confiança? Eu vim aqui numa confiança, eu até fico emocionada, porque eu vim aqui na confiança das águas de Iemanjá, numa reverência às águas profundas do meu ser, as minhas emoções, e na confiança que essas emoções fazem sentido, que essas emoções são fluxo de vida e que eu quero trocar com vocês essas emoções. Então não importa, a gente vai navegar na dúvida, a gente vai navegar na emoção, a gente vai navegar na confiança, na certeza, na incerteza. E nessa fluência do fluxo das nossas águas, a gente vai aprendendo quais são as águas boas e as águas que nos travam. A gente vai entendendo que amar a água parada, trava a nossa vida, trava o nosso fluxo e a nossa força. Então, percebem como isso tem tudo a ver com o equilíbrio da troca? Como eu troco com a vida e como eu troco com as pessoas? É como caminhar, é movimento. Vida é movimento. Não existe morte, só existe vida. Mesmo quando um corpo, quando uma consciência desencarna de um corpo material, esse corpo continua sendo vida, agora para outras formas de vida. Esse corpo volta para a Terra e vai alimentar Gaia, e a minha consciência continua viva.
eu quero fazer uma live para falar só sobre esse conceito de morte equivocado da nossa sociedade. Então, da mesma maneira, a gente não estabelece uma dinâmica de relação fortalecida com as pessoas, porque a gente não sabe trocar com as pessoas. Primeiro, a gente entra numa relação sem nada para oferecer. A gente só quer receber. Assim, a gente entra um grande buraco de carência nas relações. Então, se a gente não tem nada para oferecer e só está pensando em sugar, em receber, em aprisionar o outro, essa relação não se estabelece. É por isso que esse outro vai buscar fora, às vezes, de uma relação estabelecida de casamento, por exemplo, vai buscar fora outros fluxos que realmente fluem, porque dentro da relação oficial não encontra esse fluxo de troca. A pessoa está só sugando, né? Não consegue dar nada em troca, até porque não tem nada para dar em troca. Ou então está só dando e não deixa espaço para o outro corresponder àquilo que está recebendo, né? E ter a liberdade de corresponder, de ir ou de ficar. Então, gente, esse assunto é tão vasto. Eu vou entrar aqui na caixinha de perguntas. Estou deixando brotar aqui tudo que a gente precisa ouvir juntos. A Dani está falando. Ingra linda, Iemanjá também poderia significar, de uma certa forma, desapego, totalmente, desapego. Eu vou clicar aqui para vocês lerem também a pergunta. Então, é isso, é desapego, é morte e renascimento, é o fluxo da mãe, é o confiar na mãe. Olha o que me veio agora, como é bom a gente refletir junto e deixar essas águas brotarem. É o sentimento de confiança maior na vida e em nós mesmos, nós mesmas também. Qual é o estado de maior entrega e confiança que um ser humano vive na vida? É quando ele está no útero da mãe. É quando ele está sendo maternado pela mãe. Ou quando ele está nos braços da mãe, sendo amamentado e amamentada. O que acontece algumas vezes, né, na experiência de uma alma aqui na Terra? É que muitas vezes no útero da mãe já acontece alguns estados de sofrimento por causa do que a mãe está sentindo. A gente vê isso nas constelações também. Às vezes o feto recebe muita dúvida, muita angústia, muito sofrimento da mãe e já entra em contato com esse estado de sofrimento aqui na vida. Então, depois, durante a vida, essa pessoa pode estar muito identificada com o sofrimento e pode sentir no sofrimento o acolhimento da mãe, porque foi a experiência que essa alma teve já no útero da mãe, foi do sofrimento. Então, é como se essa pessoa criasse um gatilho e associação do sofrimento com o amor. Isso também pode ser desvinculado num trabalho de constelação. Gente, é muita expansão de consciência, então a gente não pode julgar ninguém, né? E o que a gente pode fazer por nós mesmos e nós mesmas é deixar isso fluir, é desapegar dessas crenças, né? Se a gente já está adulto e já percebe que a gente está muito identificado com o sofrimento, volta internamente a esse momento que a gente estava no útero da mãe, a esse momento que a gente estava sendo amamentado, maternado pela nossa mãe, e sente se a gente recebeu esse amor, essas boas águas da nossa mãe. Se ela pôde nos dar esse acolhimento e esse amor positivo. Ou se naquele momento ela não pôde dar isso. Se ela não pôde dar isso, por 1000 questões da vida dela, a gente pode se dar esse amor e esse autoacolhimento. Eu até postei essa semana um vídeo, né, nas águas, que é justamente sobre esse autoacolhimento. Vamos parar de exigir isso de mãe e pai. Vamos nos dar isso que a gente tanto carece. Porque eu também já tenho falado para vocês que a gente tem internamente uma mãe e um pai celestial. É o princípio feminino e o princípio masculino dentro da gente. Então, quando a gente olha para Iemanjá, também a gente está fortalecendo o nosso princípio feminino de geração de vida, de capacidade de regeneração, de autoacolhimento, de amor,
de entrega. Quando a gente olha, quando a gente reverencia um arquétipo, ele nos reverencia de volta, ele nos fortalece de volta. Então, assim, a gente precisa se conectar com esses arquétipos e nessa origem africana tem os arquétipos dos orixás que são muito potentes. Um dia eu posso começar a trazer para vocês assim algo muito essencial de cada orixá, né? Da força arquetípica de cada orixá, mas hoje vamos ficar nessa reverência com a Mãe das Águas. Quando uma mulher tem dificuldade de gerar um filho, pode ter a ver com a falta de amor materno? Sim, pode ter a ver. Como eu tenho dito, constelação familiar não é uma receita de bolo, não é uma fórmula, porque não existe uma fórmula, assim, algo estagnado sobre a alma humana e sobre a alma individual e coletiva e a alma do sistema familiar. Então, assim, cada caso é um caso, porque cada pessoa é um universo e cada sistema familiar é um universo com muitas complexidades. Por exemplo, se você for constelar a dificuldade de ter filho, você vai abrir o seu sistema familiar para olhar para isso, qual é a dinâmica oculta, e esse sistema familiar vai apresentar uma dinâmica que tem a ver com a dificuldade de ter filho. Se depois, em outro momento da sua vida, você for constelar, por exemplo, a dificuldade de ganhar dinheiro, né? Estou aqui vendo um outro exemplo. Você vai abrir o campo do sistema da sua família e vai se apresentar uma outra dinâmica que estava oculta, que tem a ver com a dificuldade de ganhar dinheiro. Então, assim, são sobreposições, são multidimensões que se interrelacionam. E assim nós somos, né? Por isso eu digo, essa visão materialista, linear, é muito limitada. A gente precisa sair disso urgentemente, porque nós somos multidimensionais também. Então, assim, a gente está se relacionando em muitas dimensões diferentes, em muitas qualidades de dimensões diferentes, com vibrações, com campos sutis, com campos densos, com nosso corpo físico, nosso corpo energético, nosso corpo sutil, nosso corpo mental, nosso corpo emocional. O que é Iemanjá, se não a manifestação do nosso corpo emocional, das nossas águas? Então, nós somos multidimensionais. Então, com relação à falta de amor materno, a mulher pode carregar essa dor por não ter sido maternada e ter medo de não ser capaz de maternar seu próprio filho. Isso pode travar o fluxo de uma gestação. Pode sim. Isso me veio agora, entendeu? Isso pode ser a representação de um campo. Mas, como eu falei, cada caso é um caso e você também pode fazer essa investigação. Eu tenho dito que cada vez que eu venho aqui falar sobre constelação, eu estou trazendo a oportunidade da pessoa se constelar. É claro que a condução de uma constelação exige muito estudo, exige muita vivência, né? Assim, muitos anos de vivência, eu diria. Mas você com você mesmo, como você não está entrando no sistema de uma outra pessoa para fazer esse trabalho sério e sagrado, né, de liberação, de cura e de movimentação do que está estagnado, falando do seu próprio sistema, e você está dentro de você, você tem uma vida dentro de você, talvez você mesma possa liberar o que está preso, o que está estagnado. Talvez você mesma possa voltar para esse estado do útero, para esse estado do colo da sua mãe e conectar com o que você sentiu e se dar o que você não pôde receber da sua mãe, né? E inclusive até muitas vezes parar de culpar ela por alguma coisa que você não teve. Já foi. Se ela não pôde dar, então faz melhor. Se dê o que ela não pôde dar, né? Então é sair desse lugar da vítima e ocupar o lugar da pessoa que faz a reparação do que não foi suficiente. Não tem problema, faz melhor então. Né? Vamos parar de criticar e fazer melhor. Para o nosso próprio bem. Aqui, vamos lá.
Ah, o Jorge pergunta: bom dia, minha querida amiga, você tem uma energia fantástica, a rainha do mar está presente em você. Eu invoco ela, eu reverencio ela, como eu disse, né? Quando a gente reverencia um arquétipo, ele nos reverencia de volta. Vamos ver aqui. Podem fazer mais perguntas, hein, gente? Porque, inclusive, tem uma constelação hoje às 11, a ideia não é ficar assim mais de uma hora aqui nessa live. Foi um sentimento que eu tive de fazer para a gente falar desse arquétipo. Qual terreiro que você frequenta? O Damião pergunta. Eu não frequento terreiro hoje em dia, né? Eu pratico o xamanismo, mas já fui a muitos terreiros, admiro muito o trabalho. É legal a gente falar uma coisa sobre isso. Outro dia, eu falando sobre uma participação minha num documentário que é Família de Axé, um documentário sobre um terreiro de Salvador, sobre um grande amigo, né, um terreiro de um grande amigo que fez a passagem o ano passado, Alberto, pai Alberto, que é amigo da minha família, é quase da família, né? E a família dele tem uma irmandade com a minha família, e a gente sempre foi no terreiro dele. Então, assim, fazendo uma divulgação sobre isso, ajudando a divulgar esse documentário, uma das matérias que eu fiz, que ficou muito forte, foi uma matéria do Globo, do jornal O Globo, que falava justamente sobre esse aspecto dessa religião de origem africana, que é o candomblé ou a Umbanda. A Umbanda eu não conheço, nunca frequentei, então nem posso falar. Mas o que é o candomblé na sua essência? É a conexão com as forças da natureza. Então, assim, quando a gente não sabe nada sobre isso, quando a gente rejeita por não conhecer, como eu estou dizendo aqui, a gente está desperdiçando a chance de conectar com as nossas forças naturais, a nossa conexão com as forças da natureza. E a natureza está dentro da gente. Então, quando a gente reverencia, né, o fogo, a água, o vento e o ar e o éter, a gente está reverenciando essas forças dentro da gente. A gente está fazendo um espelhamento. E espelhamento é muito bem-vindo nesse dia de Iemanjá, que um dos presentes que Iemanjá gosta de receber é o espelho, né? Isso não é à toa, né? Tem a ver com reflexo, tem a ver com essas águas, com essas emoções que fluem dentro da gente e fluem no outro também. Os outros, né, são espelhamentos dos nossos conteúdos internos, são as projeções dos nossos conteúdos internos. Então, até hoje se pede que as pessoas não joguem os presentes nas águas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa olhar, né? É importante a gente começar a fazer rituais de oferenda, de oferecimento simbólicos, sem precisar jogar plástico e coisas no mar, né? A gente pode simbolicamente fazer uma oferenda, né? Uma oferenda da beleza, uma oferenda da inteireza, dessas águas profundas, do amor, de tudo que a gente pode oferecer para a vida e fazer esse exercício da simbologia do que é oferecer para a Mãe das Águas os presentes e as belezas da vida, né? Simbolicamente, o que seria isso? É o que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Então, eu me perdi um pouco do que eu estava falando. Vamos lá. Ingra, bom dia. Você acredita nos números... eu lembrei agora o que eu estava falando. Era a pergunta do candomblé. Então, o candomblé, voltando, né, à pergunta anterior, o candomblé é a conexão com as forças da natureza, com as nossas próprias forças, porque nós somos a natureza, né? Então, é isso. A gente precisa, às vezes, encontrar um caminho e um meio de se conectar com a nossa própria força. E o candomblé é um caminho para muita gente, um caminho legítimo, lindo e sagrado. Ingra, bom dia. Você acredita nos números Grabovoi? Poderia falar sobre essa força ligada ao universo? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Fiquei ligada aqui. Se quiser falar alguma coisa, divulgador fez essa pergunta. Gente, então, é isso. Será que a gente falou sobre tudo que a gente podia falar nesse momento? Chegou mais uma pergunta.
de Jorge. Ingra, minha querida amiga, preciso fazer a constelação familiar. Já participei de uma e mudou minha vida. Olha, já mudou a minha vida algumas vezes. Nesses mais de 25 anos, vou dizer para vocês assim que eu sempre busquei a constelação no momento que eu sentia realmente uma trava, assim. Quando eu tentava uma coisa, não ia, tentava de novo, não ia, sabe assim, quando eu começava a entender que aquilo tinha uma dinâmica oculta, né? Porque como eu tenho falado para vocês, nós não somos seres isolados. Nós sofremos ou colhemos resultados de ações do nosso sistema familiar, ações que ficam reverberando na nossa vida. Então, é bem importante a gente entender quando a gente, de fato, herdou uma dinâmica que está reverberando no sistema e pedindo para que um descendente tenha coragem de fazer o movimento de liberação. Então, a constelação familiar, basicamente, é uma ferramenta de liberação de uma água parada, de uma energia, de um movimento que está ali travado, estagnado por orgulho, por ego. Então, assim, trazendo de novo essa questão do equilíbrio da troca, às vezes a gente precisa reparar algo que foi feito por um ancestral e a gente precisa de uma atitude que muitas vezes está pulsando dentro da gente e a gente não dá atenção. Né? Então, por exemplo, quem é descendente de uma família que, por exemplo, explorou alguns trabalhadores, uma família que explorou, por exemplo, escravos, trabalhadores, uma família que enriqueceu às vezes com mineração, ou, né, que também enriqueceu com grupos de trabalhadores que às vezes morreram, né, naquela extração de minério, naquela exploração, inclusive da exploração da própria natureza. Essa pessoa carrega um impulso, carrega quase um impulso incontrolável de defender algumas bandeiras e algumas causas, porque ela está ali reparando e equilibrando algo que foi feito pelos seus antepassados. Isso tem a ver com o equilíbrio de troca, porque alguém lá atrás no seu sistema familiar não trocou de uma maneira equilibrada com seus empregados, com seus funcionários, né? Recebeu vida, recebeu suor, recebeu trabalho e não deu em troca algo que fosse à altura do que ele recebeu, né? Senhores de engenho, a gente vem dessas gerações, todos nós. Então, assim, nós somos descendentes de escravos ou de senhores de engenhos, ou de tudo isso ao mesmo tempo. Então, você vai ver pessoas que estão se identificando de maneira oculta, de maneira inconsciente, com o senhor de engenho, né? Que quer manter esse status do explorador, e a gente também vai encontrar pessoas, ou nós mesmos, se identificando com os que foram explorados, com os trabalhadores que foram explorados. Então, o que eu sinto que é importante aqui? É importante a gente fazer esse equilíbrio da troca. É importante a gente seguir esse impulso interno, muitas vezes, de ajudar. Tem gente que faz isso, né? Ajuda financeiramente uma instituição, ou leva uma bandeira, né, que vai favorecer um grupo que é um grupo de oprimidos. Né? Então, assim, tem pessoas que têm essas causas pulsando dentro de si. E é importante dar vazão, é importante dar movimento a essa vocação que fica pulsando dentro. Porque isso já é um equilíbrio, é algo que está vindo para equilibrar uma troca que não está equilibrada dentro do sistema. Mas o que é que eu percebo? No momento que você faz o movimento e de alguma maneira equilibra um pouco essa troca, é bem importante que você se permita dar novos passos. Porque também se você fica só na bandeira, se você fica só na militância, se você fica só na luta, você está perpetuando um sofrimento. Você está perpetuando uma dinâmica de Deu uma travadinha de novo, né? Me falem aí quando voltar, tá bom, gente?
Voltou? Ai, gente. Então. Voltou? Travou de novo. Vocês escutaram? Eu falei uma coisa muito importante. Que é assim, ó, depois que a gente faz esse movimento, voltou. Até onde vocês escutaram? Depois que a gente faz esse movimento, que a gente ouve esse impulso interno, que a gente faz o movimento, né, de uma doação, muitas vezes, né, a uma instituição, de levantar uma bandeira, né, de vivenciar esse movimento que está pedindo para que a gente vivencie. Depois que a gente apoia um grupo de pessoas, né, que se sentem exploradas, depois que a gente faz um movimento que está pulsando dentro da gente, é bem importante a gente criar espaço para novos movimentos. É bem importante que a gente libere essa dinâmica de opressor e oprimido, porque senão isso não acaba nunca. A paz olha para frente, já diz Bert Hellinger, né? Então, assim, a gente segue esse impulso, a gente exerce esse movimento que está pedindo que a gente, né, que a gente faça para equilibrar um pouco essa troca, porque lá atrás nossos antepassados exploraram aquelas pessoas e depois que a gente vive esse movimento, né, de equilíbrio de troca por um período, a gente libera isso. A gente sai dessa dinâmica, desse padrão. Porque, gente, a nova era, o novo mundo, o mundo que a gente quer construir, está livre desse sistema de exploração. Então, assim, se o explorado começa a querer revidar, né, isso não acaba nunca. Né? Então, assim, ok, a gente pode equilibrar essa troca se a gente sente o impulso de exercer esse movimento, de apoiar um grupo de explorados, né? De colocar nossa voz. E a gente começa a olhar para isso e falar, meu Deus, por que eu tenho esse impulso tão forte de defender esse grupo de pessoas, né? É legal a gente olhar para isso. Da onde vem? O que meus antepassados fizeram? Que grupo de pessoas eles oprimiram? Será que o masculino no meu sistema familiar oprimiu as mulheres, sufocou as mulheres, elas não podiam falar? E hoje por isso eu fico assim inflamada com o feminismo e levo essa bandeira e sinto ódio e sinto raiva, né, do machismo. É fundamental investigar isso. Porque é legítimo a gente começar a criar uma nova maneira de relações e essa nova maneira não pode ter uma base de guerra, não pode ter uma base de destruição. Então, eu entendo esse impulso, ele está tentando trazer um equilíbrio de troca, já que as mulheres foram oprimidas, vem essa vontade de se vingar dos homens, mas é fundamental a gente investigar isso, porque no momento que a gente enxerga, e a constelação é uma ferramenta que traz essa possibilidade, no momento que você enxerga que esse ódio vem da opressão sofrida pela linhagem feminina do nosso sistema, a gente consegue ver o quadro todo e a gente consegue soltar a guerra. A gente consegue liberar essa guerra. Então isso me lembra, inclusive, a constelação que eu vou conduzir daqui a pouco. Eu não vou demorar mais muito tempo. Deixa eu ler aqui novas perguntas. Qual a diferença entre a constelação familiar e o espiritismo? Eu diria que tem uma coisa em comum. O resto é diferente. O que tem em comum é a visão e a consciência de que nós somos espíritos encarnados, né? Que nós somos manifestações de uma alma, né? Nosso corpo é manifestação de um corpo sutil. O corpo denso é a manifestação de um corpo sutil. Mas é completamente diferente, porque, assim, primeiro, a constelação familiar não entende que somos almas isoladas num corpo. Ela entende que existe uma grande alma, que é a alma do sistema, se manifestando individualmente. Mas esse indivíduo está conectado a uma grande alma única, que tem a ver com o campo unificado de consciência da ciência de ponta, da física quântica. Então está em sintonia com essa ideia também, né?
Nós somos manifestações isoladas de uma grande e única alma. A constelação familiar, ela traz, ela canaliza informações de integrantes de um sistema, independente se ele está vivo ou se ele já desencarnou. Então, assim, numa constelação você vai ter a representação do próprio cliente ali acontecendo, o cliente está assistindo e está sendo representado também, e o representante está canalizando informações da individualidade desse cliente, então, assim, está dizendo coisas da intimidade mais profunda desse cliente. E essa pessoa que está representando e canalizando essas informações nem conhece o cliente ou a cliente, nunca viu, não sabe, acabou de saber o nome ali na hora. Então, assim, você recebe canalizações, informações de pessoas que estão encarnadas. Então, não tem nada a ver com espiritismo, é outra coisa mesmo. Porque para a constelação familiar, não importa se você está encarnado ou desencarnado. Todo mundo vive, todos vivem, não existe morte. Só existe a vida da consciência. E quando você desencarna do corpo, foi o que eu trouxe aqui no início da live, esse corpo vai alimentar outras vidas. E deixa de ser canal e manifestação da sua consciência. Vai ser, né, vai seguir outros caminhos, vai voltar para a Mãe Terra, né? Tem como fazer online? Me indica com quem posso fazer. Com você? Pode fazer comigo, Jorge está perguntando. Sim, pode fazer comigo. É online, né? Já desde março do ano passado é tudo online. E é muito interessante, porque o online tá com uma força, uma intensidade, uma potência que eu me surpreendi, assim, logo no início, quando a gente começou a fazer tudo online. Eu fiquei muito surpresa, né? Não imaginava que fosse acontecer dessa maneira. E por quê, né? Eu fico pensando. Primeiro que esse campo mórfico, o campo morfogenético, que hoje é comprovado cientificamente, que é esse campo unificado de consciência, ele não é da dimensão da matéria, ele é de uma dimensão sutil. Então não importa se você está presencialmente, né, fisicamente presente, não importa, ele é de uma outra dimensão, de um outro campo. Então, tanto faz se você está fisicamente presente ou se a gente está conectado aqui visualmente pela câmera. Eu acho que no futuro, né, não sei quando, a gente vai poder fazer isso, cada um do seu lugar, assim, se conectando e entrando. Eu vou começar a fazer umas experiências nesse sentido. Cada um conectando com as suas informações mais profundas. Mas, por enquanto, a gente ainda precisa da fala e da visão para fazer a leitura de campo, né? Um dia talvez não precise mais. Então, tá muito forte. Eu acho que também é porque, né, como a gente faz pelo Zoom e tem as telinhas de cada representante, é importante, às vezes, para quem está conduzindo, enxergar o que está acontecendo, né, a manifestação do que está sentindo o representante. Claro que ele fala o que ele está sentindo, mas às vezes isso fica muito intenso e é importante para o cliente ou para a cliente enxergar o que esse representante está canalizando de informação do campo. Amados, é isso. Oi, Fuji! Que saudade! Bom te ver aqui. Deixa eu ver, a Paty falou aqui, a Paty da fanpage. Tem um link na bio da Ingra Jorge para fazer a constelação com ela, é verdade. É isso mesmo, e a Paty me ajuda muito, sou muito grata. Esse é o equilíbrio da troca, gente, que eu trouxe também aqui hoje. A gratidão é uma grande moeda de troca, né? Então, por exemplo, com os nossos pais, a gente não tem como equilibrar a troca, porque eles nos deram a vida, e a vida é o bem maior, né? Eles transmitiram a vida pra gente. Então, assim, a única maneira de equilibrar a troca com os nossos pais é a gratidão. Essa é a única maneira, não tem outra. Então, quando a gente sente a gratidão, a gente legitima o recebimento da vida. Isso é bem importante. Enquanto a gente não sente gratidão pela vida que a gente recebeu, de toda a nossa ancestralidade, a gente não consegue receber a vida. A gente não legitima essa bênção da vida. A gente não se sente merecedor lá no fundo, porque a gente não está equilibrando essa troca. A gente não está legitimando e materializando essa relação.
Então, como lá no fundo, tá, gente? Isso é inconsciente, isso é um sentimento muito profundo. Como é que eu vou receber a vida? Como é que eu vou fluir na vida e receber todas as bênçãos da vida se eu não sinto gratidão? Eu recebi uma coisa que é o bem maior e não dei nada em troca. Então a gente passa a não se sentir merecedor disso. A gente começa a não se sentir merecedor da vida e das bênçãos da vida. Percebem? É muito lindo, né? Eu sou muito apaixonada pela constelação. Assim, é muita expansão de consciência. Sai do julgamento e vai para a ação, vai para a liberação, vai para o movimento. Então, mais uma vez, eu vou ler para vocês aqui uma oração a Iemanjá, que o meu amigo Wagner Monte postou hoje no nosso grupo de xamanismo. Então vamos lá, oração a Iemanjá. Essa live foi uma homenagem a Iemanjá, Odoiá, Iemanjá, Rainha das Águas, minha mãe, Rainha do Mar. Leve para o fundo do mar todas as energias negativas, toda a inveja, todas as demandas e todas as dificuldades que estiverem em minha vida. Leve para o fundo do mar todas as decepções e tristezas. Me afaste das pessoas que não me desejam bem, que possuem sentimentos contrários de vós. Traga do fundo do mar o axé, a paz, a harmonia, o amor, mantendo minha família unida e próspera. Proteja a mim e aos meus, de todos aqueles que nos desejam mal, que nos desejam pior, fazendo com que a sua maré os afaste de nossas vidas. Que suas águas salgadas limpem o meu coração de todas as mágoas, fazendo com que o equilíbrio, a paz, a alegria sejam permanentes em minha vida. Minha amada mãe, rainha do mar e da calunga grande, traga a prosperidade, o bom trabalho e a abundância material. Que todos os meus esforços sejam recompensados por vós. Odoiá, Iemanjá. Amém, axé, namastê, arro, raush. Gratidão, amados, pela companhia. Vamos deixar que as águas lavem as mágoas, todos os sentimentos negativos. Eu comecei essa live 9h09 em ponto, vou concluir 10h09 em ponto. Então, que a gente integre todos os nossos sentimentos negativos que nos enfraquecem, que a gente também não se culpe por eles, que a gente entenda que ainda fazem parte da natureza humana e que a gente possa olhar para esses sentimentos e lavar nas águas de Iemanjá, nas águas da vida, né? Soltar todos esses sentimentos que nos enfraquecem, que nos limitam, e que a gente possa ir limpando isso da nossa família humana, que a gente deixe eles passarem por nosso íntimo e a gente limpe, lave esses sentimentos, né? E fique só com as boas águas, né? As águas da união, da generosidade, da gratidão, que a gente possa oferecer para o mundo o que a gente tem de melhor. E não se cobre, não se culpe quando a gente não conseguir, porque somos humanos, a gente lava aquilo e deixa fluir, deixa ir nas águas, né? Deixa ir para o fundo do mar o que a gente não quer mais. Então, amados, Odoiá, salve Iemanjá, estamos juntos. Quando entrar ali nos 10h09, a gente encerra, 10h09, é isso. Gratidão pela companhia. Vou oferecer sempre aqui o que eu tenho de melhor para vocês, viu? Um beijo.